Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. Hoje focalizando, uma vez mais, a visão de Sri Aurobindo sobre a beleza, o sentido da beleza na criação, no universo, a realidade espiritual do princípio da beleza e Savitri. Antes, vamos, como temos feito, fazer um exercício preparatório, de modo que possamos já mobilizar uma postura de abertura, receptividade para o que iremos ouvir. Eu já adianto que já o primeiro exercício propõe um exercício que será, na verdade, um convite a ser realizado em toda a nossa reunião de hoje, um convite a deixar-se, como que sintonizar e unificar com o ritmo, o andamento do que será proposto pela música, pela sequência de imagens, pelos textos. Então, o ritmo que será proposto é um pouco diferente do nosso ritmo, ou bastante diferente do nosso ritmo cotidiano, que é, em geral, mais apressado, mas é um convite, então, a, por alguns momentos, como que nos permitirmos entrar em sintonia com um ritmo mais calmo, de modo que possamos estar de forma renovada, sempre em sintonia, em conexão com o momento, a partir do que estamos ouvindo e vendo. Então, começaremos com um exercício que propõe, mais uma vez, uma contemplação unificada entre a imagem que virá e a música que ouviremos. Antes, fica a lembrança daquela preparação básica que temos feito, né, de procurar uma postura física que permita um relaxamento, permita um alinhamento da coluna vertebral, e, tanto quanto possível, mesmo um aquietamento que chegue à imobilidade física sem tensão, sem rigidez, mas o aquietamento de como que um instrumento muito sensível que é colocado em condições de atenção e receptividade máxima. Então, a imobilidade, a quietude e a imobilidade do corpo ajudam nessa receptividade. Contamos para isso com a ajuda da respiração. Então, deixamos o abdômen relaxado, de modo a dar ao diafragma liberdade de movimentos, que ele possa se expandir e retrair, permitindo aos pulmões que realizem sua alternância rítmica entre inspiração e expiração da forma mais tranquila, mais serena possível, cada fase da respiração se completando sem nenhuma pressa. Cabe uma palavra inicial sobre a música que ouviremos. É uma passagem de Savitri, música de Sunil Bhattacharya, composta para uma passagem de Savitri, esta passagem do livro 7, que é o livro do Yoga de Savitri, do canto 5 do livro 7. Ouviremos mais à frente, possivelmente esse canto na sua inteireza, mas antecipamos essa passagem. É uma passagem de uma força que é característica de muitas das músicas, das composições de Sunil nos últimos anos, em que temos a combinação, a integração de uma força, de uma intensidade únicas e de uma calma, de uma quietude absolutas. Então, calma e intensidade unidas é o que nós ouviremos. E
mais do que nunca, essa música deixa evidente a percepção que temos reiterado de que a música é som e som é energia. Então, o som, como energia, se irradia no espaço e toca fisicamente o que está no espaço onde ele se irradia. Então, a proposta é nos abrirmos ao som como se fosse a irradiação do sol, combinada com a irradiação ou uma lufada forte de vento. Da mesma forma, a imagem também é luz e nos chega através de impulsos elétricos que o cérebro, então, transforma em imagem, em forma e cor, mas é igualmente energia que se irradia. Então, a proposta é acolher e receber a energia que se irradia da música e da imagem. E uma proposta do exercício mais específica é não deixe de fitar, de manter o olhar fixado na imagem durante todo o tempo. Naturalmente, é possível piscar os olhos, o exercício não é não piscar, mas é manter os olhos, tanto quanto possível, durante toda a música sobre a imagem. Então, nós começamos com os versos que deram origem a essa passagem. Pelos portais do sono, ela adentrou e encontrou-se em meio a grandes figuras de deuses, conscientes na pedra e vivendo sem respirar, contemplando com fixo olhar a alma do homem, figuras executivas do self cósmico, símbolos mundo de potência imutável. Então, é uma passagem que Savitri começa a adentrar o campo, a região interior, em busca do encontro e da identificação com sua própria alma, e descreve essa passagem que possivelmente corresponde a uma experiência de alguém que adentra essas dimensões, esses espaços, e pode eventualmente deparar com como que representações destas figuras, expressões da potência que sustenta a criação, mas acho que podemos nos permitir também a leitura de que estas figuras de deuses, dessas forças e potências esculpidas na pedra, e que da pedra, sem respirar, vivem e irradiam, podemos também nos permitir ver aí uma alusão ao divino imanente, aquele que se manifestou por meio da involução e agora na evolução começa como que de dentro da própria matéria a buscar a sua plena e livre manifestação. Pelos portais do sono, ela adentrou e encontrou-se em meio a grandes figuras de deuses, conscientes na pedra e vivendo sem respirar, contemplando com fixo olhar a alma do homem, figuras executivas do self cósmico, símbolos, mundo de potência imutável.
Vamos fechar os olhos um momento, deixando que a impressão da imagem como que mergulhe mais fundo dentro. Prosseguimos. Já passamos diretamente à nossa abordagem de hoje, da questão da beleza como um atributo do ser divino. Então, compartilhando inicialmente algumas percepções de Sri Aurobindo. Hoje ele nos fala mais especificamente da arte. Nós, anteriormente, ouvimos diferentes enfoques, abordagens da percepção da beleza como um atributo do ser divino que se expressa na natureza, na manifestação. É como se a manifestação fosse a projeção exteriorizada do ser divino e dos seus atributos de existência, de consciência, de beatitude, Ananda, e a expressão da beleza como sendo uma forma de manifestação da Ananda na manifestação exterior. A arte como que vai na sequência desse movimento, é quando a consciência humana se como que dá expressão a esta como que necessidade natural e irresistível mesmo da natureza de expressar beleza. É quando o ser humano passa a ser ele o veículo pelo qual a natureza expressa a beleza. E aí Sri Aurobindo nos leva até como que a dimensão última que a arte pode alcançar, quando ele nos diz: a arte pode expressar a verdade eterna. Ela não está limitada à expressão da forma e da aparência. Então ela começa pela forma, começa pela aparência. Aqui, de certa maneira, ele está focalizando sobretudo as artes visuais, nós vamos ver depois, ele vai mencionar de forma específica a escultura e a pintura, mas toda expressão artística, de alguma forma, usa elementos da realidade exterior, seja a forma, a cor, algum material, ou o som, ou a palavra, no caso da poesia. Então, são elementos exteriores que são utilizados como expressão da arte, que pode chegar à identificação e expressão dessa verdade. De forma tão maravilhosa, Deus fez o mundo que um homem, usando uma combinação simples de linhas, uma harmonia despretensiosa de cores, pode elevar este meio aparentemente insignificante para sugerir verdades absolutas e profundas, as quais a linguagem labuta com dificuldade para alcançar. Então ele nos chama a atenção para o fato de que essa manifestação tão prodigiosa e complexa na sua multifacetada expressão, ela é ao mesmo tempo, ou pode ser como que sintetizada, a sua quintessência pode ser extraída com alguns poucos elementos. Então, Sri Aurobindo identifica nisso um aspecto prodigioso da própria manifestação. De forma tão maravilhosa, Deus fez um mundo que um homem, usando uma combinação simples de linhas, uma harmonia despretensiosa de cores, pode elevar este meio aparentemente insignificante
para sugerir verdades absolutas e profundas, as quais a linguagem labuta com dificuldade para alcançar. Temos aquela história taoísta de um pintor de bambus que recebe uma incumbência do imperador e, depois de meses, talvez anos, de expressões de todas as formas possíveis e imagináveis, de como pintar, expressar através da pintura o bambu, convida um dia o imperador à sua casa e o coloca diante de um rolo de seda em branco, vazio, e se concentra e toma o pincel e, com alguns poucos traços, realiza uma intervenção, e o imperador fica absolutamente tocado porque ele vê ali naqueles poucos traços a essência do bambu, aquela expressão resumida ao mínimo, como que captou a essência, a quintessência do ser do bambu. Então, Sri Aurobindo nos diz uma combinação simples de linhas, uma harmonia despretensiosa de cores, ou quem sabe de sons, pode elevar este meio aparentemente insignificante para sugerir verdades absolutas e profundas, as quais a linguagem labuta com dificuldade para alcançar. Estas formas de expressão artística, elas possibilitam, pelo menos, o acesso a uma dimensão que está para além do racional e do verbal. É um poder também que a arte tem. O que a natureza é, o que Deus é, o que o homem é, pode ser triunfantemente revelado na pedra ou na tela. O que a natureza é, com a sua riqueza prodigiosa de formas, o seu jogo de forças em confronto ou em harmonia, em conjunção para a manifestação, tudo aquilo que a natureza é, mas ele vai além, o que Deus é. Então, a própria essência desse ser, que como que é a origem e sustenta e é a meta da própria manifestação, isso também a arte pode expressar. E aquilo que o homem, o ser humano é, com o seu universo de possibilidades e desafios, enfim, toda a dimensão épica da existência, da afirmação do ser humano diante da natureza, os seus embates com a própria natureza, com os semelhantes, as suas buscas em comum, a aspiração que o humano expressa, tudo isso pode ser não apenas revelado, mas ele nos diz triunfantemente revelado, na pedra ou na tela. Sri Aurobindo estudou, aprofundou o estudo, a busca da percepção, como que do sentido da arte indiana, como que a arte indiana deu, por sua maneira, a expressão, a cultura e a própria visão espiritual indiana. Então, ele nos diz que essa arte, com frequência e na quase totalidade das suas expressões, ela vai além da mera expressão da forma exterior. Então, ele nos diz aqui, os deuses da escultura indiana são seres cósmicos, corporificações de algum grande poder espiritual, ideia e ação espiritual, significado psíquico mais recôndito, sendo a forma humana um veículo deste significado de alma, seu meio exterior de autoexpressão. Então, ele nos diz que os deuses, aquelas representações feitas na forma humana, ainda que essa forma humana seja
transformado. Então, temos aqueles deuses com múltiplos braços, 4, 10 ou mais braços, mas a forma humana é como que a referência que ainda é mantida ali, mas a expressão que eles buscam vai além da expressão de um ser, de uma personalidade humana, mas são personificações de forças cósmicas, corporificações, ou seja, a manifestação em um corpo, como que o enfeixar numa forma de um corpo humano, de algum grande poder espiritual. Então, a multiplicidade das forças e poderes da dimensão do espírito podem ser corporificadas na forma destes deuses, algum manifestando a força terrível, o outro manifestando a sabedoria, a compaixão, a doçura, mas, de qualquer maneira, são corporificações de dimensões que ultrapassam muito a dimensão humana. Então, eles podem corporificar uma ideia e uma ação espiritual. Então, um princípio, mas também este princípio em ação. Um significado psíquico mais recôndito. Lembramos que Sri Aurobindo associa o termo psíquico à dimensão do que na tradição psicológica e religiosa ocidental se chama a dimensão da alma. Então, pode ser também uma corporificação de um significado psíquico que emerge lá das profundezas da alma, sendo a forma humana um veículo deste significado de alma, seu meio exterior de autoexpressão. Então, a forma é o meio pelo qual, através do qual, essa presença se torna perceptível, mesmo tangível, ela irradia. Então, é uma experiência inegável que até as imagens podemos, na maioria das vezes, nos aproximar dessas expressões da arte indiana, da escultura, da pintura, geralmente através de fotos, de reproduções, mas mesmo isso consegue captar alguma coisa dessa presença, não apenas a presença, mas a irradiação pela matéria, pela própria pedra. Um dos exemplos disso, nós teremos uma sequência de imagens, de exemplos. O primeiro deles retoma a imagem do primeiro exercício, é uma Trimurti de Shiva, ou seja, Shiva representado sob 3 aspectos, no aspecto da criação, da conservação e da destruição. Então, esta Trimurti é uma escultura que existe numa gruta no noroeste da Índia, a gruta de Elephanta, próximo de Mumbai. É um dos exemplos supremos dessa arte, da maneira como o artista indiano soube, sobretudo estes mais antigos, talvez mais próximos daquela primeira tradição espiritual indiana, como eles conseguiram fazer com que a pedra irradie e respire, naquele verso de Sri Aurobindo, respirando ou vivendo na pedra. Então, a pedra como que vive, ela como que pulsa, ela como que irradia algo desta presença. É uma vez mais a afirmação de que o ser divino ele emerge através da matéria. A matéria é um véu, mas é também um meio, um instrumento de expressão. Então, mais uma vez, uma sequência de imagens sobre a mesma música, a contemplação, a abertura e recepção de imagens e música.
vamos a Savitri. Nós faremos um pequeno grande salto aqui na nossa sequência. Estamos acompanhando ainda a jornada de Ashwapati, o rei Ashwapati, que se tornará o pai de Savitri, né, esta encarnação da Mãe Divina, na sua jornada de exploração pelos diferentes planos, diferentes mundos, diferentes dimensões de consciência. Então ele começou essa jornada lá dos planos mais próximos da matéria, a matéria sutil, depois adentrou os planos da vida, o reino da vida menor, depois a vida maior, o paraíso dos deuses da vida. Antes ele fez aquele mergulho até como que as profundezas da escuridão, onde o próprio sentido, a própria verdade da manifestação, como que transformou-se em falsidade. Então ele foi até lá, esse cerne, para compreender o sentido dessa passagem da manifestação, emergiu depois e foi aí até o paraíso dos deuses da terra, os deuses da vida. A sequência da jornada de Ashwapati são as dimensões, os planos da mente. Então ele vai primeiro ingressar nos reinos e vai encontrar as divindades da mente menor. Depois, os reinos e as divindades da mente maior. Os firmamentos do ideal. E no próprio self da mente. Então, esta é a jornada, estes 4 cantos que vão nos conduzir por uma visão panorâmica e, ao mesmo tempo, aprofundada nas diferentes configurações e aspectos e complexidades deste plano. Então, neste primeiro canto, por exemplo, os reinos e divindades da vida menor, ele nos fala com metáforas, imagens, ele nos como que dá uma descrição muito poética e, ao mesmo tempo, muito precisa das diferentes formulações da mente, desde a mente mais unida à expressão fisicamente utilitária, material, pragmática, depois a mente que está como que impregnada ainda das impressões da irradiação da vida, até chegar aos planos da mente propriamente, que é quando ele começa com os reinos e divindades da mente maior, e vai depois chegar até a própria essência, o próprio self, o si, do princípio mental, que tem uma expressão, um campo universal. Por isso a expressão que vemos disso é de um mundo, um plano com a complexidade de um mundo, com seres e criaturas e forças. Mas eu optei por passar por não abordar esses planos agora, pelo menos, porque temos ainda uma jornada imensa pela frente para se desdobrar pelos próximos meses. Então, me pareceu que o que já abordamos antes nos deu uma visão do que é esta viagem, essa jornada de Ashwapati. Mas nós vamos dar um passo maior e vamos chegar ao que é o canto 14 desse livro 2, que ele chama a alma mundo. E depois o último canto, o canto 15, os reinos do conhecimento maior. São 2 cantos breves, então é possível também unificar, condensar a abordagem deles numa única reunião. O primeiro, então, a alma mundo. É interessante que ele não coloca a alma do mundo, mas ele coloca 2 palavras ligadas pelo hífen, alma, mundo. Ou seja, é um ser
de essência psíquica, mas que tem como que a dimensão de um mundo. Não é simplesmente a alma, a essência do mundo, mas ele é em si, como ela é em si, como que tem essa dimensão de um mundo. Então vamos... Então, Savitri, livro 2, canto 14, A Alma, Mundo. Começamos por uma passagem que não foi musicada, por assim dizer, mas é como que uma expressão do que representa este canto. A alma silenciosa de todo o mundo ali estava. Um ser vivia, uma presença e um poder, uma única pessoa que era ela própria e tudo, e acalentava as doces e perigosas pulsações da natureza, transfiguradas em batidas divinas e puras. Então ele se encontrou diante deste ser, que era uma presença e um poder, e que era a alma silenciosa, que está como que por detrás da manifestação, que o mundo inteiro representa, que era um ser único, individual, e ao mesmo tempo era, sendo ela própria, era tudo. E ela acalentava, ela dá sustentação à vida expressa nesta imagem as doces e perigosas pulsações da natureza. Então, sustentando igualmente a beleza, a maravilha e o risco e o perigo da vida na natureza, a este ser, esta alma. E aí começa uma ação que nós vamos ver na sequência, em que ela vai transformar, transfigurar aquilo que a natureza expressa de maneira ainda imperfeita. Então ela transfigura essas doces e perigosas pulsações em batidas divinas e puras. Então o coração inquieto, ansioso, angustiado da terra, da natureza, expressa de forma ainda imperfeita, deformada, o coração, as batidas divinas e puras do coração divino. Alguém que podia amar sem buscar retribuição pelo amor, encontrando e transformando o pior no melhor, ela curava as amargas crueldades da terra, transformando em deleite toda experiência. Intervindo nos caminhos dolorosos do nascimento, ela embalava o berço da criança cósmica e com sua mão de alegria acalmava todo choro. Então nós vemos aí esta presença e ação deste ser que não nega a manifestação, a vida, a natureza, ao contrário, lhe dá sustentação e que age como que transformando, purificando, transmutando aquilo que na natureza é ainda rude e imperfeito. Então este ser ama sem buscar a retribuição do seu amor, ela encontra e transforma o que é pior na sua essência, no melhor. Ela curava as amargas crueldades da terra, transformando em deleite toda experiência. É o que Sri Aurobindo nos fala, é o sentido, a missão da alma, por assim dizer, de extrair a essência pura
divina de tudo, de toda a experiência. Ela intervém nos caminhos dolorosos do nascimento, embalando o berço da criança cósmica. E com sua mão de alegria acalmava todo o choro. Então essa imagem maravilhosa, como a mãe que se debruça sobre o berço, ainda sofredor da criança cósmica, da própria manifestação da natureza, ela embala, ela acalanta esta criança e este berço, de modo que o choro, a dor e o sofrimento sejam acalmados. Ela conduzia as coisas más para seu bem secreto, tornava a falsidade pervertida em verdade venturosa. Seu poder era revelar a divindade. Infinita, coeva com a mente de Deus, ela portava em si uma semente, uma chama, uma semente da qual o eterno é o recém-nascido, uma chama que cancela a morte nas coisas mortais. Então ela parte da percepção das coisas como elas são. Ela não deixa de ver as coisas como são. Então ela vê que há nessa manifestação o aspecto do que chamaríamos o bem e o mal, mas ela vê no mal o véu, o disfarce, a máscara de algo que é um bem secreto. E ela tem o poder de transformar a própria falsidade pervertida em verdade venturosa. Ela revela, ela liberta a verdade venturosa que está na própria falsidade pervertida. A falsidade como uma perversão dessa verdade venturosa, porque tudo vem de Ananda. Seu poder era revelar a divindade. Então ela revela algo que está oculto, ela revela a divindade que está oculta na própria natureza, na própria manifestação. Ela é infinita, sem limites, coeva em total consonância, harmonia, integração com a própria mente de Deus, e ela traz em si uma semente e uma chama. É interessante ver as imagens e a maneira como Sri Aurobindo caracteriza cada uma delas. A semente da qual o eterno é o recém-nascido. Ele não é um recém-nascido em si, na sua dimensão própria, já que ele é o eterno. Ele é sem nascimento. Mas aqui, na manifestação, na natureza, ele é o recém-nascido. Ele será a última, o último como que elemento que mergulhou na evolução a emergir dela, a revelar-se dela. Então, a semente que revela, que desvela, que faz desabrochar o seu significado oculto, e é uma chama. A chama que arde, queima, purifica, a chama da aspiração, a chama que, como que cancela a própria morte nas coisas mortais. Então, é a visão grandiosa, consoladora que Sri Aurobindo e a Mãe nos oferecem, que a própria morte está destinada um dia a perecer, porque ela não terá mais necessidade na economia da manifestação universal. Mas isso emerge como uma chama, uma aspiração, o fogo que purifica. Tudo se fez a tudo semelhante e a si mesmo e próximo. A intimidade de Deus estava por toda parte, véu algum se sentia, nenhuma barreira bruta, inerte, a distância não poderia dividir, o tempo
não poderia mudar. Então, este ser, esta presença, este poder, é o princípio da unidade e que faz com que tudo se assemelhe ela própria e tudo aquilo que lhe é próximo. A intimidade de Deus estava por toda parte, não apenas no íntimo, no recôndito da alma, mas espalhada, disseminada por toda a manifestação. O interior pervadindo o exterior plenamente. Véu algum se sentia, nenhuma barreira bruta, inerte. Então ela superou, transcendeu as limitações da própria matéria, e aí a distância já não mais poderia dividir, e nem o tempo não mais poderia mudar, porque já seria a dimensão da identidade, da unidade, e a dimensão do eterno que vai estar fora e além das mudanças do tempo. Um fogo de paixão ardia nas profundezas do espírito, um toque de doçura constante ligava todos os espíritos. O pulsar da beatitude única de uma adoração num éter enlevado de amor e morredouro. Então é a Shwapati chegando ao cume e, ao mesmo tempo, ao mais recôndito do sentido da essência, e lá ele encontra esta paixão, este amor, a beatitude, que une, que interliga, que unifica tudo. Uma felicidade interior morava em todos, um sentido de harmonias universais, uma segurança eterna, sem medida, de verdade e beleza e bem e alegria, feitos uma só coisa. Ali estava o âmago girante da vida finita. Um espírito sem forma tornou-se a alma da forma. Então, ele chega à visão, à afirmação daquele pressentimento que toda a criação ardorosamente e arduamente busca, e busca sem poder encontrar, porque na manifestação como ela ainda é, estas coisas não perduram, não são duradouras, mas ali ele viu a essência de uma felicidade interior, independente de fatos, circunstâncias e pessoas, e que estava igualmente em todos. Um sentido de harmonias universais, a consciência individual vibrando em consonância com a música, a sinfonia do universo. E ali estava aquilo que buscamos, o ser humano e toda a natureza, de certa forma, busca em meio às suas mudanças incessantes, que é uma segurança. Mas essa segurança, sem medida, ela só vai estar quando essa dimensão vier e se manifestar e for a própria consumação da manifestação. E aí, nesta unidade, verdade e beleza e bem e alegria serão uma só coisa. Ali estava o âmago girante da vida finita. Então, como que o eixo da roda, de onde a manifestação, com sua força, com sua pujança infinitas, prodigiosas, começa, ele é imóvel e, ao mesmo tempo, é dinâmico. O âmago girante da vida finita. Aí ele viu que um espírito sem forma
que está além da forma, que antecede a forma. Ele manifestou-se como forma e, ao mesmo tempo, como a alma, a essência da forma. Vamos, então, à primeira passagem que foi musicada, falada pela mãe, musicada por Sunil. Ao longo de uma senda de pura luz interior, só, em meio a presenças tremendas, sob o olhar vigia de deuses inominados, sua alma avançou um solitário poder consciente, até a fonte de todas as coisas humanas e divinas. Lá, ele contemplou em sua pose poderosa de união a figura dos imortais dois em um único ser em dois corpos abraçados, uma diarquia de duas almas unidas, assentadas, absortas em funda alegria criativa. Atrás delas, num crepúsculo de aurora, postava-se uma deusa que de dentro do incognoscível as trouxera. Então, aqui, na sua jornada, Ashwapati, de alguma forma, antecipa aquilo que será depois a experiência, a vivência de Savitri, naquela passagem quando ela adentra como se fosse uma grande caverna do reino interior, e lá encontra essas grandes presenças esculpidas na pedra. Também Ashwapati, ao adentrar esta região, ele se vê em meio a presenças tremendas, o olhar vigia de deuses inominados. Para além dos deuses conhecidos e reconhecidos, corporificações de forças e poderes. E sua alma avançou um solitário poder consciente, até a fonte de todas as coisas humanas e divinas. Lá, ele contemplou em sua pose poderosa de união a figura dos imortais, dois em um único ser em dois corpos abraçados, uma diarquia de duas almas unidas, assentadas, absortas em funda alegria criativa. Ele está adentrando regiões da dimensão interior espiritual, que para nós são e ainda permanecerão um mistério. Então, a imagem que ele aqui descreve, talvez fique nessa dimensão, mas, ao mesmo tempo, podemos nos permitir aventurar a hipótese de que ele está na dimensão, no limiar, que faz a passagem da manifestação na multiplicidade para a unidade plena. Então, aí, neste dois em um, dois seres, dois corpos, que são um único ser. Então, aí talvez o começo não da divisão ainda, mas da polarização, da polaridade que vai dar natureza, vai dar nascimento à manifestação com suas polaridades. Uma diarquia, aqui Sri Aurobindo cria um neologismo, um termo, que por analogia, monarquia, o domínio, o reinado de um único, de um monarca, uma diarquia seria o reinado de dois seres, que são duas almas unidas, assentadas, absortas em funda alegria criativa. Atrás delas, num crepúsculo de aurora, postava-se uma deusa que de dentro do incognoscível as trouxera. Então, lembramos como Sri Aurobindo nos fala da supramente como o aspecto criativo do princípio de manifestação, do princípio feminino do ser divino. Então,
esta deusa é intermediária entre o incognoscível, aquilo que permanece para sempre para além da manifestação, e a manifestação que se polariza para melhor manifestar a multiplicidade. along a road of pure interior light, alone between tremendous power, under the watching eye of nameless God. His soul passed on a single conscious power to the source of all things, human and divine.
There he beheld in their mighty union's voice the figure of the deathless two-in-one, a single being in two bodies clasped, a diarchy of two united souls, seated, absorbed in deep creative joy. Behind them, in a morning dusk, one stood, who brought them forth from the unknowable. Nós ouvimos que a mãe recita tremendos poderes, mas o verso é presenças tremendas. Por algum motivo não fizeram a correção, mas o verso do poema fala de presenças tremendas. Seu espírito foi feito um vaso da força da deusa, mudo na paixão insondável de sua vontade, ele estendeu para ela suas mãos unidas em oração. Seu espírito foi feito um vaso da força da deusa. Um vaso é aquele que recebe, que contém e que transporta e que verte e comunica sem interferir naquilo que ele contém. Então, para que seja um vaso da força da deusa, tem que haver um trabalho imenso de preparação, de purificação, para que um dia seja possível fazer-se este vaso.
mudo na paixão insondável de sua vontade, ele estendeu para ela suas mãos unidas em oração. Diante deste ser, desta deusa, a devoção, a adoração, o curvar-se em oração. His spirit was made a vessel of her force. Mute in the fathomless passion of his will, he outstretched to her his folded hands of prayer.
mudo na paixão insondável de sua vontade. Então, foi essa vontade que emerge de profundezas insondáveis, uma vontade de diamante e de fogo que o levou até ali, e que, através dele, como um pioneiro da evolução espiritual da espécie inteira, da manifestação inteira, ele, como pioneiro, pode antecipar algo que um dia será posse da manifestação inteira. A prece dele é a prece da natureza, a prece das árvores, a prece da terra. Então, passamos ao canto 15 deste livro 2, que conclui o livro, Os Reinos do Conhecimento Maior. Passamos diretamente às passagens que foram recitadas e musicadas. No passo derradeiro para o nascimento superno, ele caminhou ao longo da margem estreita da extinção, próximo dos altos confins da eternidade, e escalou a cumeeira dourada do sonho mundo, entre os fogos que matam e os fogos que salvam. No passo derradeiro para o nascimento superno. Então ele chegou a este ápice, onde o conhecimento se funde à experiência da identificação com a própria fonte, a origem e o sentido da manifestação, mas é um caminho íngreme, comparável à ascensão extrema e, por isto, também perigosa. Então, ele caminhou ao longo da margem estreita da extinção. Ele estava sob uma margem estreita que seria a possibilidade deste nascimento superno, um nascimento de dentro e para dentro da dimensão espiritual, mas a possibilidade da queda, da extinção estava também ali presente. Como o escalador que vai no mais alto da montanha e tem a todo momento o risco da queda. Ele se aproximou dos altos confins da eternidade. Então ele foi além da dimensão do tempo, e aí ele escalou a cumeeira dourada do sonho mundo. Então, mais uma vez, não apenas o sonho, um sonho dele, uma aspiração pessoal, individual, mas um sonho, uma aspiração do mundo, da manifestação inteira. E a sua cumeeira é a cumeeira dourada de uma cadeia de montanhas que se ergue até as alturas do espírito. E ali ele caminhou e escalou entre os fogos que matam e os fogos que salvam. Eu não vou arriscar uma interpretação para este verso, vou apenas pedir que deixemos que ele ressoe. Ele escalou a cumeeira dourada do sonho mundo entre os fogos que matam e os fogos que salvam.
On the last step to the supernal birth, he trod along extinction's narrow edge, near the high verges of eternity, and mounted the gold ridge of the world dream between the Slayer and the Savior fast. Ele tinha alcançado o topo de tudo o que pode ser conhecido. Tudo fluía, imensurável, para um único mar. Todas as formas vivas tornaram-se suas casas átomo. Uma panergia que harmonizava toda a vida, mantinha agora a existência em seu vasto controle. Daquela majestade ele tornou-se uma porção. No raio inolvidável, ele viveu à vontade. Ele tinha alcançado o topo de tudo o que pode ser conhecido. Então, todo o conhecimento possível a uma consciência humana, ele havia alcançado. Naquela altitude a que ele chegou, a sua visão, a sua percepção, a sua capacidade de identificação abarcava tudo. Ao mesmo tempo, ele viu que dali
daquele topo, tudo fluía imensurável para um único mar. Então, tudo vem da unidade, tudo flui para a unidade como para um único e grande mar. Todas as formas vivas tornaram-se suas casas átomo. O átomo encerra em si a potencialidade da energia, que é a potencialidade da consciência, que é a potencialidade da presença. Então, toda e cada forma tornou-se uma casa, uma morada, que é, ao mesmo tempo, oculta, vela e contém, e que um dia revelará. Uma panergia que harmonizava toda a vida. Sri Aurobindo cria também uma palavra, panergia, uma energia todo abrangente, capaz de tudo incluir e tudo integrar e harmonizar. Esta panergia mantinha agora a existência em seu vasto controle. Então, a existência inteira era o campo da regência desta presença, desta onipresença, desta energia, desta força. E desta majestade, ele tornou-se uma porção. Identificado, ele tornou-se uma corporificação e, ao mesmo tempo, um instrumento disto. No raio inolvidável, ele viveu à vontade. Ali naquela região ele estava, em seu elemento, em sua casa. Ele tinha a plenitude de liberdade, de escolha, de movimentos. He had reached the top of all that can be known. All flowed immeasurably to one sea. All living forms became its atom whole.
of energy that harmonized all life held now existence in its vast control. A portion of that majesty he was made. At will he lived in the unoblivious ray. Aqui na linguagem dos Vedas, do Rig Veda, podemos ver também uma alusão a esta presença que a tudo criou
e que a tudo conduz com absoluta certeza e segurança, e ao mesmo tempo isso está aí, dentro, oculto por detrás dos véus, e neste mergulho isto como que se auto-esqueceu. Ele que criou tudo isto não o sabe, e ele que o viu está oculto, afastado disto. Então ele aparentemente se encerrou num véu, de forma a como que aparentemente perder a consciência disso. Ele está encerrado no ventre da mãe, ele produz os muitos e adentrou a inverdade. Então ele começa lá naquela semente de que o verso de Savitri nos falou, no ventre da mãe, no ventre da toda potencialidade criativa que manifestou os mundos. Então ele começa lá, evoluído como uma semente, e ele produz, e dessa semente nasce a multiplicidade, e que não recua, que mergulha mesmo diante da negação da verdade desta criação, adentra mesmo a inverdade, a escuridão, a falsidade. A Shvapati vai prosseguir e vai agora estar diante da deusa, diante da própria Mãe Divina. Então, é o que o livro 3 de Savitri vai abordar. Acho que podemos realmente dizer que somos privilegiados, nós que tivemos esta oportunidade de estar em contato com a visão de Sri Aurobindo e particularmente a maneira como ele expressa essa visão em Savitri, que nos toma pela mão e nos leva até os mais altos fundos e ao mesmo tempo nos traz esta afirmação, este reconforto dessa presença no mais íntimo do coração, no mais íntimo de nós. Então é de fato um privilégio, só podemos agradecer. Temos ainda alguns minutos, caso alguém queira compartilhar alguma percepção, esclarecer alguma dúvida. Sim. Ricardo? Sim, Alcione. Eu gostaria de ler um trechinho do livro Sunil, The Mother's Musician. Posso ler? Sim, pode. When he wrote to the dancer Rolf in 1973, Sunil had been composing music for almost 3 decades, yet he maintained that his principal preoccupation in the ashram had been teaching.
Você vai traduzir ou quer que eu fale rapidamente o que eu entendi? Pode falar. Então, a Alcione nos trouxe um trecho de um livro publicado pelo Sri Aurobindo Ashram, que se chama Sunil, o Músico da Mãe. Este livro reúne principalmente correspondência trocada por Sunil ao longo das décadas com diversos interlocutores, entre eles Rolf. Então, o que Ariamani nos leu foi uma passagem de uma correspondência de Sunil para Rolf, em que ele fala que, se eu entendi, ao longo das décadas em que ele compõe e cria, mas continua sendo a sua preocupação principal, a sua atividade principal, a educação, não é isso? Porque Sunil recebeu da mãe a incumbência de criar a música de Savitri, a música para cada novo ano, com uma forma como de, através da presença da irradiação potente do som, veicular alguma coisa da presença de Sri Aurobindo e a mãe. Mas, em paralelo, ele continuou sendo um professor no Sri Aurobindo Ashram, na escola do Ashram, até uma certa idade, pelo menos, até uma certa época. Depois ele passou a se dedicar unicamente à composição. Não é isso? A passagem é essa, não é isso? É isso mesmo. Sim. É isso mesmo. Mas, Sunil, já que mencionar rapidamente, um dia foi proposto que um dia a gente faça uma reunião especial falando dele, abordando a pessoa, o pouco que conhecemos da pessoa dele, da música. Mas era uma pessoa muito simples, sem nenhuma pose de ser espiritual, muito menos de mestre, né? E tivemos o privilégio de ter alguns encontros com ele no Sri Aurobindo Ashram, e ele contava coisas assim muito simples, né? Acontecimentos lá do dia a dia, do futebol. Ele era um jogador de futebol e gostava muito de futebol, e até que a mãe um dia o interditou, ou recomendou que ele deixasse de jogar futebol, que isso colocava em risco a integridade da mão dele, das mãos dele. Provavelmente ele jogava no gol, porque já que como músico ele tinha que ter as mãos íntegras, intactas, né? Então ela o desencorajou de jogar futebol. Foi uma das histórias contadas por Sunil. Um dia podemos evocar outras, né? Mas assim, na presença dele tínhamos ao mesmo tempo assim a percepção de estar diante de uma dessas fontes, de um desses mananciais pelos quais fluía essa imensa sabedoria da tradição ancestral espiritual indiana, e ao mesmo tempo essa simplicidade, né, de uma pessoa muito simples, despojada, despretensiosa, próxima, né? No chat, parece que há uma pergunta, Ricardo, sobre a concentração no coração, uma pergunta do Silvio. Você acessa aí? Sim, acessei. Eu diria, Silvio, que não só a atenção mental, mas é um estar presente. E aí, naturalmente, tem que haver essa integração da consciência mental, mas também do ser emocional. Mas Sri Aurobindo pontua também que essa concentração não é simplesmente reunir-se e estar ali, naquele centro. Então, no caso, houve a escolha pela concentração no centro do coração, porque é possível, ele nos diz também que é possível a concentração no centro, acima, no topo da cabeça, do centro mental.
Mas ele nos diz, qualquer que seja o centro onde se escolha concentrar-se, o reunir-se, fazer convergir toda a consciência mental, emocional, mesmo física, para este centro, é o começo. É como que reunir-se ali para, dali, abrir-se em direção ao mais alto, ao divino. Então, não apenas ficar como que autocentrado aí, mas reunindo-se aí, abrir-se para o mais alto, para a luz, como uma flor, né, que a partir do seu centro se abre para a luz. É realmente no silêncio, na concentração, que podemos receber melhor aquilo que se veicula através dessa poesia, através dessa música, né? Então, a quem se propõe a depois rever o vídeo, a gravação, fica esta recomendação, né, de criar esta máxima abertura e receptividade através de um aquietamento, de uma concentração, para que o que vem possa, então, ter o seu efeito máximo, porque não se trata apenas de palavras e de sons, mas é força viva que se irradia dessas palavras e destes sons. Este mês de julho é um mês com 5 domingos, então teremos uma reunião no próximo domingo. Como temos feito, é uma reunião especial. Em princípio, teremos um especial sobre educação. Embora, como nós estamos já dentro do mês que antecede o aniversário de Shri Aurobindo, 15 de agosto, então pode ser também que seja um especial, alguma coisa um pouco diferente, mas isso não está ainda definido, né? Vai ficar até o próximo domingo, mas fica o convite a todos. E também faremos, em torno do dia 15, como já antecipamos, uma reunião especial. Então, teremos, em princípio, no sábado, dia 13,
Possivelmente teremos 2 momentos, um pela manhã e um à tarde, sábado 13. No domingo 14 será uma reunião do ciclo, mas também especial pela proximidade do 15 de agosto. E no próprio dia 15 de agosto, sim, teremos à noite uma reunião especial. Estamos ainda também aguardando uma confirmação da Ariamanes sobre se a apresentação que ela e o seu grupo farão lá em Auroville, se ela será transmitida. Se for, nós vamos, juntamente com essa programação especial desse fim de semana, aí eventualmente divulgamos o link para acesso a essa apresentação, caso seja disponibilizado. Então, no próximo domingo, uma reunião especial e este momento concentrado em torno do dia 15 de agosto. Ainda, como eu disse no início, esta poesia, esta música colocam também certas exigências. Da mesma forma como quando alguém vai fazer uma caminhada especial ou uma escalada, uma subida, isso pressupõe o uso de algum instrumental mais apropriado. Então, o nosso instrumental apropriado aqui é um pouco mobilizar a paciência, sobretudo a paciência vital, porque tanto o poema ele respira num ritmo, numa amplidão que é diferente do nosso ritmo, como a música que o acompanha também o faz. Então, temos que nos abrir e deixar que os nossos pulmões vitais, mais acostumados com o nosso ritmo do dia a dia, que é mais inquieto, mais rápido, que também isto também possa haver essa preparação, os nossos pulmões vitais se acostumarem com essa respiração mais ampla, mais calma, mais quieta, que deixa acontecer, né? Não apenas busca antecipar, mas deixa que o ritmo da poesia, das palavras e da música vá se desdobrando. É um exercício que vale fazermos. Né? E depois terá repercussão em nossas vidas também. Bom, se não temos mais nenhuma manifestação, nós podemos encerrar bem pontualmente hoje e prosseguimos no próximo domingo. Então, agradecendo a companhia de todos, uma boa semana para todos e até o próximo domingo.